Hey guys, tudo bem? Teacher Fernando novamente. Agora a gente vai para a aula 3 aqui do nosso curso de básico. Então eu quero começar esse vídeo com uma pequena revisão aí do último conteúdo da lição 2, que foi sobre Present Simple, tá? Então, só para refrescar, não sei se você já está assistindo a aula na sequência ou se você está voltando aí depois de alguns dias. Então, só para a gente lembrar, a gente usa o Present Simple para falar de fatos e rotinas, tá? Eu deixei aqui os mesmos exemplos que nós usamos na última aula. Então a gente falou aqui, né? I work as a teacher, é um fato. E se fosse na terceira pessoa, he or she works as a teacher, também é um fato. Só lembrando que o verbo aqui usa o S, tá? Se a gente fala de rotina, I work every day. E aí se a gente fala do he e do she, he or she works every day. A mesma frase, só que agora a gente tem que lembrar de usar o S. E aí, por fim, a gente tem a pergunta: Do you work every day? E aí, does he or she work every day? Então, aqui a gente usa o does para o auxiliar, como auxiliar, desculpa, e o do como auxiliar do you, tá? Então, basicamente, assim, esse foi um dos tópicos que nós vimos na aula 2 do básico. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui o nosso conhecimento nesse tópico do Present Simple. A gente agora vai usar o Present Simple com as perguntas, tá? Porque aqui se a gente fala assim, do you work every day? A resposta seria sim ou não. Quando a gente tem aqui WA questions, ou perguntas que requerem mais informações, então aí a gente precisa aprofundar um pouquinho a nossa pergunta, tá? Então vamos começar aí com a primeira information question, or WA questions. Então vamos começar aqui com what, tá? Então vamos seguir aqui a equaçãozinha. Então, what do, que seria o auxiliar, aí depois vem o sujeito, e aí vem o verbo, pode ser qualquer um. Então eu tenho essa pergunta aqui, what do you do? Certo? Então, a resposta para essa pergunta seria I'm a teacher. Ou poderíamos usar I work as a teacher. Certo? Então, veja aí. A gente tem a information question what, que seria o que ou qual. E aí agora a gente o que? Requer mais informação na hora que a gente dá a resposta. Quando a gente começa a pergunta só usando do ou does, a resposta sempre vai ser um simples sim ou não. Aqui a gente está precisando um pouco mais de informação, por isso que a gente chama de information question, tá? Então, what seria um exemplo aqui. Vamos usar outra pergunta aqui usando what. Então, what do you like to do on weekends? Então aqui, ó, veja que a gente segue o mesmo padrãozinho aí. Então começa com a information question, depois a gente usa o auxiliar, depois a gente usa o sujeito, e aí complementa com outros verbos e segue a pergunta aí da forma que você precisar. Então, what do you like to do on weekends? Então, minha resposta no caso, I like to stay with my friends. Aqui, ó, I like to stay with my friends. Ou a gente pode usar um outro verbo. I like to hang out with my friends. Tá? Mas nesse momento do curso, se você usar I like to stay with my friends, that's good. Mas se você já está um pouquinho lá na frente e quer arriscar, então você já pode dizer I like to hang out with my friends. Que é tipo ficar de bobeira ali, trocando uma ideia, tudo mais. Seria essa a ideia, tá? Então veja aí que a gente tem novamente o que? Uma information question. Então, what do you like to do on weekends? I like to stay or I like to hang out with my friends. Tá? Poderíamos usar qualquer outro verbo? Poderíamos. Então, what do you cook on weekends? Né? A gente poderia what do you watch on Netflix? Né? Or what do you like to watch on Netflix? Então tem uma série de perguntas aí que a gente pode usar, tá? Essa é só uma delas. Agora a gente pode usar o quê? Outra information question, que é where. Ou seja, agora no where a gente está falando de location. Então vamos aí novamente. Where do you work?
Então, where do you work? Então, I work at home, né? No caso, poderia ser o nome da sua empresa. Então, aqui a gente tem, where do you work? I work at home. Então, eu preciso dar mais informações. Eu não posso só falar sim ou não, certo? Eu poderia falar sim ou não se a pergunta fosse, do you work at home? Aí sim, sim ou não, tá? Aqui a gente está precisando que dar mais informação sobre a pergunta que foi feita para a gente. Então, I work at home. Vamos lá, outra pergunta. Where do you go on weekends? Então a gente tem lá. Onde você vai nos finais de semana? Where do you go on weekends? Aí a gente pode dizer I go to my mother's house. Então a gente usa aqui o apóstrofe e aí I go to my mother's house. Então veja aí novamente, a gente precisa dar maiores informações sobre a pergunta que nos é feita. Então a gente já usou what, usamos o where, e aí podemos usar várias outras perguntas, tá? How many, how much, when. Vamos usar algum exemplo aqui com when. Então, when do you work? When do you work? I work every day. Certo? Então, when do you work? I work every day. Pode falar de outras formas. I work on Mondays and Wednesdays. I work from Monday to Friday. I work on weekends. Então a gente pode usar uma série de respostas, tá? Mas quando a gente fala de when, a gente quer saber aí do conceito de tempo, de time, de frequência, tá? Então é mais ou menos essa ideia que a gente usa para o when, quando, né? Quando você trabalha, tá? When, vamos lá aqui. When do you go to the gym? Para quem não sabe, gym é academia, ok? Então, when do you go to the gym? Então, aqui a gente tem I go to the gym at night. Então, aqui, eu vou para academia de noite. Então, I go to the gym at night. Poderíamos usar também in the morning, in the afternoon. E por aí vai. In the evening. Tá? Então poderíamos usar aí uma série de... Só que nota aqui, quando é night, a gente usa a preposição at. Partes do dia, morning, afternoon e evening, a gente usa in. Ok? Então, essas são as information questions, tá? Então aqui a gente está o quê? Combinando as information questions com o present simple, ok? Lembrando, então, só fazendo um comparativo. Quando começamos a pergunta usando do ou does, a resposta vai ser bem simples, yes or no. Quando a gente usa information question, então a gente precisa o quê? Dar mais informação para aquela resposta, beleza? Então agora a gente vai continuar no próximo vídeo com o próximo tópico, que é essas perguntinhas aqui, ó. Do you have any... E aí a gente complementa a frase, ok? Então vejo vocês na próxima parte.